Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre os meus livros novos. Quem gosta de livros vai entender a minha paixão por comprar livros. Eu adoro ter livros ao meu redor, eu me sinto bem quando tenho acesso aos meus livros, quando eu estou trabalhando e eu sei que eles estão perto, eu sei, é uma loucura, mas uma das coisas boas da modernidade, da tecnologia, é que a gente pode comprar livros através da internet. Então a gente não precisa nem sair de casa. E eu costumo comprar muito livro pela internet, ainda mais porque você consegue encontrar alguns preços mais acessíveis. E praticamente uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, chega livro novo aqui em casa. Então, eu resolvi mostrar para vocês algumas das minhas últimas aquisições no setor de livros. E o primeiro livro que eu quero mostrar para vocês é o livro que eu estou lendo no momento, é o livro do meu Clube do Livro, e se chama The Silence of the Girls, da Pat Barker, ou então no português, O Silêncio das Mulheres. Pelo que eu encontrei na internet, a informação é de que não existe ainda uma tradução para o português brasileiro, mas tem uma edição portuguesa com o nome O Silêncio das Mulheres. Esse livro reconta a Guerra de Troia através da perspectiva de uma personagem feminina não muito conhecida e normalmente negligenciada nos livros de história. Eu acho muito interessante que, se eu não me engano, foi em algum lugar do livro que eu li que a autora escreveu que a rainha Briseis, que é a rainha que conta essa história em primeira pessoa, ela normalmente é relegada a uma nota de rodapé nos livros de história. Então ela resgatou essa personagem meio mitológica, meio histórica, das notas de rodapé e deu a ela a voz para contar a sua própria história, apesar de que esses trechos em primeira pessoa que a rainha Briseis conta são também intercalados por passagens em terceira pessoa que contam a história de grandes personagens gregos, como por exemplo Aquiles, Agamenon. Então parece que há essa tentativa das mulheres contarem a sua história dentro dessa narrativa predominante em terceira pessoa masculina, e essa narrativa feminina em primeira pessoa, mais pessoal, mais subjetiva. Então eu devo confessar que eu não conheço muito sobre a Guerra de Troia, sobre a história da Grécia Antiga, então de vez em quando eu tenho que dar uma pesquisada para lembrar de quem está de cada lado, porque como vocês sabem, a Guerra de Troia se iniciou quando... Bom, são dois lados, né? Os troianos e os gregos. E ao que tudo indica, tudo começou com a beleza fatal de Helena de Troia, uma mulher cativante e muito bonita, que era a esposa do rei Menelau na Grécia. E então, depois de uma visita de Paris, um dos filhos do rei Príamo, ele rapta a Helena e a leva para Troia, e é aí que começa a famosa Guerra de Troia. Claro que havia outros motivos para essa guerra, mas a mitologia dá ênfase a essa história de amor e de fuga, etc. Bom, a nossa personagem principal nesse livro é a rainha Briseis, e ela era rainha de uma das cidades próximas a Troia, que foi invadida por Aquiles. E Aquiles e os seus exército de gregos exterminaram toda a população masculina, todos os homens, crianças, e só mantiveram algumas mulheres que eles levaram para o seu acampamento como escravas. Então a Briseis deixou de ser uma rainha e virou uma escrava pessoal de Aquiles. E ela acompanha enquanto essa guerra continua. Então ela é uma troiana prisioneira dos gregos,
E ela passa a ter tanto contato com esses gregos, a conhecer certas pessoas, que ela fica um pouco dividida, porque ela sabe que Troia está sendo... então eles estão cercando Troia para atacar, e ela faz parte dessa cultura troiana. Essa é o seu lugar de origem, mas ao mesmo tempo agora ela está do lado do inimigo, então ela sofre muito com esse conflito. E o interessante é que a Helena de Troia, que é um grande nome, ela é só uma sombra nesse romance aqui. Aliás, todas as mulheres são meio que uma sombra. A única que a gente tem um pouco mais de acesso é a Rainha Briseis, que, como eu falei, também é interceptada por histórias narrativas masculinas em terceira pessoa, então é daí que vem o título, né? O Silêncio das Mulheres, The Silence of the Girls. Outro livro que eu também estou lendo no momento, eu agora tenho o costume de ler 2 livros ao mesmo tempo, um mais acadêmico para o meu trabalho como professora de literatura do século XIX e outra mais como diversão ou lazer. Senão, eu estaria sempre lendo livros do século XIX. Eu também sinto falta de ler literatura contemporânea, como, por exemplo, esse livro da Pat Barker. Esse outro livro que eu estou lendo é, sim, uma literatura vitoriana, e é o livro The Tenant of Wildfell Hall, ou A Moradora de Wildfell Hall, da Anne Bronte, que foi, claro, a irmã da Emily Bronte, autora de O Morro dos Ventos Uivantes, e de Charlotte Bronte, autora de Jane Eyre. E eu tô gostando muito desse livro. Trata-se de uma nova inquilina que chega a essa casa Wildfell Hall. Ela é vestida, ela está com roupas de viúva e tem um filho pequeno, mas ela não, o nome dela é Helen, e ela não, apesar da comunidade tentar se aproximar, ela fica na sua, então ela permanece uma figura muito misteriosa, e a vila ao seu redor, todos os habitantes dali tentam aos poucos ir desvendando os segredos dessa mulher, que tem um passado bem, como eu posso dizer, complicado, que ela deixou para trás para tentar recomeçar em Wildfell Hall. Outro livro que eu quero ler em breve e que eu já comentei aqui no canal é Hemingway in Love and War. Então, Hemingway apaixonado e na guerra, ou no amor e na guerra. E eu comentei sobre esse livro quando, em uma das nossas lives do projeto de leitura conjunta Como e Por Que Ler, no qual a gente falou sobre o Ernest Hemingway, o autor norte-americano. E nesse episódio, se você perdeu, vou deixar o link aqui em cima no card. Nesse episódio eu falo um pouco sobre a vida do Hemingway e como ele trabalhou como correspondente de guerra, e durante esse período em que ele viajou para a Europa para trabalhar como correspondente de guerra durante a Primeira Guerra Mundial, ele encontrou uma enfermeira pela qual ele se apaixonou, e o nome dessa enfermeira é Agnes von Kurowski. E aí já me despertou o interesse, porque o nome dela é parecido com o meu Fernanda Kurowski Moura, não é escrito da mesma maneira, e ela era uma enfermeira americana que também estava trabalhando como voluntária na guerra, e eles tiveram essa relação de amor mais platônica, digamos assim. Eles nunca chegaram a casar. O Hemingway casou com outras mulheres, ela, se não me engano, também chegou a casar com outra pessoa. Mas nesse livro aqui, cujo subtítulo é The Lost Diary of Agnes von Kurowski, então o Diário Perdido de Agnes von Kurowski, traz mais informações sobre a relação desses dois e extratos, passagens do diário que ela escreveu e também de cartas que ela trocou com Hemingway. Então, tem até fotografias, olha só. Então, eu acho que deve ser um livro muito interessante. E esse livro também se tornou um filme, Hemingway in Love and War. Esse aqui é uma imagem do filme. Então, mais um livro para minha lista. Aliás, eu vou deixar todos os livros que eu mencionar
aqui descritos no box de descrição do vídeo, com links se você tem interesse em adquirir qualquer um desses volumes. O próximo livro que eu comprei, que eu gostaria de ler em breve, não é um livro de ficção, aliás, Hemingway in Love and War também não é livro de ficção. Esse aqui é um livro que eu acho que eu tenho bastante necessidade de ler e que vai contribuir bastante para o meu desenvolvimento e amadurecimento como pessoa e como pesquisadora, como estudiosa de cultura e literatura, e se trata de So You Want to Talk About Race, da Ijeoma Oluo. E esse livro é muito comentado na internet, é um livro recente, né? Em português seria Então Você Quer Falar sobre Raça. E eu acho que esse é um tema muito importante, questões raciais são muito importantes de ser discutidas, ainda mais quando a gente fala sobre produções, expressões culturais, literatura do século, tanto nos dias de hoje como no século XIX, fica ainda mais difícil falar sobre questões raciais de um período que foi tão, de certa forma, racista, né? Diferente da maneira como a gente enxerga o ser humano hoje em dia, né? Mas são temas delicados e eu tenho muita preocupação em falar com os termos certos, em evitar qualquer tipo de constrangimento ou de ofender alguém por sem querer. Então, por isso que eu acho que essa vai ser uma boa leitura. Já ouvi bastante coisa interessante sobre esse livro, que é escrito de uma maneira bem informal e como se fosse uma conversa mesmo aqui, né? Então, você quer falar sobre raça e a Ijeoma Oluo recebeu vários prêmios. Ela já escreveu no The New York Times, Washington Post, na revista Elle, The Guardian, So You Want to Talk About Race. Também é uma das minhas próximas leituras. E por fim, um livro que estou aguardando ansiosamente para ler durante o meu período de férias. No meu período de férias eu normalmente tento ler coisas mais leves, com uma pitada de magia, aquele gênero literário que eu adoro. E eu tenho esse livro aqui, A Witch in Time, então Uma Bruxa no Tempo, que além da capa maravilhosa, traz também dois elementos narrativos que eu adoro. Digo, a bruxa, né? Então a questão de magia e tempo. Essa narrativa traz diversas camadas de tempo e eu acho isso muito legal quando e se bem feito, né? A autora se chama Constance Sayers e esse livro então traz 4 camadas de tempo. São 4 mulheres, 4 vidas e um amor. Em 1895, a Julieta é uma jovem de 16 anos que se apaixona por um artista casado. Em 1932, outra camada de tempo, a atriz Nora escapa de Nova York para encontrar um novo amor e começar uma nova vida em Hollywood. Em 1970, a musicista californiana Sandra tem um segredo amoroso que ameaça destruir a banda da qual ela faz parte. E em 2012, a Ellen está tentando lembrar detalhes de vidas que nunca pertenceram a ela, que eu acredito que são as vidas da Juliette, Nora e Sandra. Então, A Witch in Time tá na minha lista de próximas leituras. Então é isso, pessoal. Esses foram os 5 livros mais recentes que chegaram às minhas prateleiras. Espero que vocês tenham gostado de saber sobre o que eu estou lendo no momento e o que eu pretendo ler em breve. Estou curiosa para saber se vocês já leram alguns desses livros que eu mencionei ou se vocês têm interesse em ler alguns desses livros. Deixe aqui a sua resposta nos comentários, que eu adoro ler e interagir com vocês. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de comentar e de compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras!